Paz do Senhor, meus amados irmãos. Louvado seja Deus por essa oportunidade que estamos aqui reunidos para compartilhar esse devocional com os amados irmãos. Estamos entrando na semana 5 deste projeto lindo de devocionais que o DEC, juntamente com toda a igreja, está promovendo, que seja um momento de grande edificação para a igreja do Senhor. E essa semana 5, meus amados irmãos, nós iremos nos dedicar aos atos poderosos de Deus em Cristo. E como ponto de partida para a nossa reflexão, neste momento, nós iremos ler o livro de Lucas, o livro de Lucas no capítulo 2, a partir do verso 10, como ponto de partida. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 10 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Amém, meus amados irmãos. Então, a partir da leitura de Lucas 2, dos versos 10 aos versos 14, que destaca como foi a chegada do Messias, enquanto criança encarnado no meio da humanidade, sendo louvado e engrandecido por milícias, por uma multidão de milícia celestial. Nós iremos discorrer sobre o que pensamos quando nos referimos aos grandes atos de Deus em Cristo. É comum, meus irmãos, a gente pensar logo o que são os grandes atos de Deus por Cristo Jesus. E imediatamente vem à nossa mente os grandes feitos do Senhor, os grandes sinais e maravilhas feitos por Jesus ao longo dos evangelhos. O ministério de Jesus, ele tem 4 pilares fundamentais. É a cura, a libertação, a pregação e a oração. E aí nós podemos ver grandes feitos dentro desses pilares do ministério de Jesus. O primeiro é que, se a gente parar para pensar em termos de cura, nós vamos ver várias passagens ao longo dos evangelhos de Deus, de Jesus, curando enfermidades terríveis. Lá em Mateus 4, 24, mostra doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, meus irmãos. Endemoniados, lunáticos, paralíticos, todos eram curados. E aquela multidão, a multidão que afluía em direção a Jesus, e ele tinha o cuidado de cuidar de cada um deles e também manifestar curas, que são grandes atos de Jesus no seu ministério. Também, além da cura, ele também promoveu vários atos de libertação. Então vinham cativos e oprimidos ao encontro de Jesus, pessoas escravizadas por espíritos malignos, e Jesus os repreendia. Como está lá descrito em Marcos 1, 32 a 34. Até o próprio Jesus intitulou que seu ministério se tratava da libertação de cativos e oprimidos, assim como está lá em Lucas 4, 18. E também, se a gente parar para pensar no pilar de oração, como foram as orações de Jesus ao longo dos evangelhos, nós vamos ver atos maravilhosos. No momento em que ele estava sendo batizado, Jesus estava orando. No momento em que ele estava instituindo a Santa Ceia do Senhor, ele orou. Quando foi escolher os 12 apóstolos, ele passou uma noite inteira orando, antes de nomeá-los no outro dia. No Getsemane, naquela fatídica situação em que ele estava orando lá sozinho no Getsemane, ele também estava fazendo oração profunda, conversando com Deus Pai. Na cruz do Calvário ele orou, na ressurreição, e até hoje, como nós podemos lá ver no livro de Romanos, capítulo 8,
ele ainda continua intercedendo por cada um de nós. E também a pregação, as grandes pregações, os ensinos belíssimos que o seu ministério traz na palavra de Deus. E ele mesmo revela que por meio da pregação, da ministração de sua palavra, é que vem a fé salvífica, que somos revestidos da fé salvífica, a fé transformadora, a fé que faz com que os seus servos mudem de direção, e outras vezes entregues ao pecado e aos cuidados no maligno, é restaurado totalmente, transformado e muda de direção, a fé salvífica. Então esses atos poderosos que vêm à nossa cabeça quando nós pensamos em atos poderosos de Deus em Cristo Jesus, eles são de fato os sinais que deixavam claro que Jesus Cristo se tratava do Messias, que foi prometido no Antigo Testamento e que se fez carne e habitou no meio de nós. E é por isso que eu trago esse texto de Lucas 2, para que a gente lembre que no começo, quando ele veio à terra, uma milícia de anjos cantava o seguinte: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Aos homens, a quem ele quer bem. Quando aquele bebê nasceu, essa era a resposta de Deus Pai a toda a humanidade, dizendo que ele queria paz com os homens, e Jesus estava sendo colocado ali como uma ponte, o caminho a ser restabelecido entre os homens que caíram lá no Éden e o Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o seu santo nome. Sim, amados, é isso mesmo. O Evangelho é uma mensagem de alegria, tal como esses anjos, essa milícia de anjos cantavam. Glória a Deus nas maiores alturas, no nascimento do Messias. Mas os grandes atos de Deus em Cristo Jesus não param por aí. Enquanto estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados e, portanto, destituídos da glória de Deus, nós enfrentávamos 3 gigantes intransponíveis, que com nossas forças humanas não seria possível derrotá-los, que seria o pecado, a morte e o diabo. E ao Jesus Cristo, até aquela cruz do Calvário, como Cordeiro Santo, sem nenhum pecado, ele, em um único ato, derrota esses 3 gigantes por nós que cremos nele, o Senhor Jesus, que nos arrependemos dos nossos pecados e seguimos o caminho de luz que ele estabelece por meio de sua palavra. Então, esses gigantes foram colocados abaixo, e como se isso não bastasse, meus irmãos, temos a liberdade em relação ao pecado, temos agora vida ativa com Deus Pai, Santo Poderoso, com o qual nós iremos habitar eternamente na glória, e cumprindo aquela promessa feita em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e ele venceu o diabo, conforme está em Colossenses 2,15. E todas as hostes de espíritos caídos, despojou todos os principados e potestades, publicamente expondo-os ao desprezo, triunfando com ele na cruz. E ele ressuscitando ao terceiro dia foi a vindificação da missão dele aqui na terra, do seu ministério. Louvado seja o seu santo nome. Então, meus amados irmãos, como se não bastasse a derrota desses 3 gigantes, ele nos livrou de um gigante maior ainda que vinha por trás desses 3, que era o derramado cálice da ira de Deus sobre as nossas vidas. Ele foi à cruz e tomou todo o cálice por nós. Como é bom, meus irmãos, pensar nos grandes feitos do Senhor por Jesus Cristo, pelo autor e consumador da nossa fé. Então, quando a gente para pensar na doutrina da substituição, em que Jesus assume o nosso lugar naquela cruz e leva todas as nossas transgressões, pelas suas dores, ele levou embora todas as nossas transgressões, nós não podemos deixar de ter uma alma apaixonada por esse Deus, meus amados irmãos, pela incomparável sabedoria de Deus em conceber Jesus Cristo como o único caminho
para a nossa salvação. Portanto, nós não temos, meus irmãos, diante de tão grande salvação, de tão grande obra, motivos para ficar deprimidos nas diversas situações e circunstâncias que acometem durante essa nossa rápida e passageira missão aqui na Terra. Esse momento que nós estamos passando aqui na Terra. Porque ele é muito curto. 80, 90 anos é muito pouco tempo comparado a toda a eternidade. Então não temos, meus irmãos, por mais que seja a diversa situação, a circunstância de termos tristeza e ficarmos deprimidos diante das situações. Porque a salvação foi grande e enorme a um ponto de não termos como calcular. E sim, meus irmãos, devemos andar alegres sim, porque a mensagem que nós temos no nosso coração, o Espírito de vida que habita em nós, ele faz com que nós cantemos e tenhamos paz, mesmo diante dos piores cenários possíveis. E aí a gente canta como o salmista. Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, conforme o Salmo 98, 1 e 2. Então vamos, meus irmãos, e com isso eu quero deixar para vocês, neste dia, que de forma decidida, vale a pena estarmos coroando os nossos corações e honrando ao noivo na sua presença, com nosso amor e a nossa alegria demonstrados por meio da nossa obediência. Escolha um cântico, qualquer um deles. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorá-lo. Com isso eu encerro minhas palavras, meus amados irmãos, e coloco já diante dos amados 3 motivos de oração. Para pedirmos a Deus para que nos livre de fastio espiritual e do desânimo diante dele, na sua presença, porque a sua graça é grande e a gente precisa mergulhar na graça. Vamos também pedir a Deus que desde amanhã possamos ter em mente a enormidade do seu amor derramado na cruz por nós, para que a sua alegria seja a nossa força durante todo o dia. E também pedir a Deus que Ele se alegre com os nossos cânticos, com a nossa adoração, que suba como um aroma suave às suas narinas. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Adoramos a Ti, Senhor, por demonstrar tão grande salvação por meio do Senhor Jesus. Não somos dignos, Senhor, de forma alguma. Não temos merecimento nenhum diante desse sacrifício tão precioso que foi feito, que justifique. Mas aprove ao Senhor mandar o seu Filho amado, por amor de cada um de nós. E nós te rogamos, Senhor, diante de tão grande feito, de tão grande ato das tuas mãos, para que o Senhor derrame e continue, Senhor, derramando misericórdia sobre as nossas vidas, nos livrando do fastio espiritual, nos livrando, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada, de estarmos distantes da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, não permita. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor, e vivifica-nos. Coloque em nosso coração, Senhor, a chama ardente de continuarmos perseverantes no trilhar dos teus caminhos, sabendo, Senhor, que tão grande salvação foi ministrada sobre as nossas vidas. Teu Filho amado morreu naquela cruz por amor de cada um de nós. E nós somos gratos e te amamos por tudo, Senhor, por todo esse benefício. E, Senhor, receba a nossa gratidão e o nosso louvor. Cantaremos, te exaltaremos, te adoraremos e queremos, Senhor, que o Senhor receba como aroma suave às tuas narinas o nosso cântico de louvor. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, nesse encerramento, gostaria também de solicitar aos amados que participem, que sejam ativos nos cultos que se processarão na igreja durante a semana, que os amados irmãos mergulhem na leitura e no conhecimento da palavra de Deus, que é caminho de vida para as nossas almas. Amém, meus amados irmãos. Fiquem com Deus, que a bênção dele recaia sobre a vida de cada um dos amados.